Olha, existem alguns mistérios no cinema que são lendários, né? E um deles é o sumiço de um objeto que é tão icônico quanto o próprio filme. Hoje a gente vai desvendar a história da guitarra vermelha de Marty McFly. Pois é, essa é a pergunta que ecoa, sei lá, há décadas. E o lance é que a gente não tá falando de um adereço qualquer, de um objeto de cena. Não, isso aqui é tipo um verdadeiro artefato da cultura pop. E por um tempão, ninguém fazia ideia da resposta. A guitarra simplesmente sumiu. Aí, a história dá um salto no tempo. A gente chega em 2025. 40 anos depois do filme, esse caso que estava lá esquecido, de repente ganha um capítulo totalmente novo. E a busca volta com tudo de um jeito espetacular. E não foi pouca coisa não. A própria Gibson, a marca que fez a guitarra, lançou uma campanha mundial. O nome? Lost to the Future, ou Perdida para o Futuro. Genial, né? E com isso, o que era uma curiosidade de fã virou basicamente uma investigação oficial pra valer. Ok, mas pra gente entender por que essa guitarra é tão importante, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá, pra cena que transformou ela em um ícone. Aquele momento no baile Encanto Submarino, que mudou tudo. Tem uma frase que define perfeitamente o papel dela. Ela não era só um objeto ali no filme, entende? Era, na verdade, a ponte, a conexão perfeita entre a imagem do cinema e a energia, a força pura do rock and roll. E o mais legal é que o impacto cultural disso foi real, foi tangível. Tem um monte de artistas de várias gerações que falam que essa cena foi a faísca, sabe? O que fez eles quererem tocar. Ver o Marty McFly lá no palco com aquela guitarra vermelha, pra muita gente, foi o primeiro contato com a energia absurda de uma guitarra elétrica. Só que é aqui que a história fica ainda mais maluca. Aqui que começa o paradoxo, a parte que eu acho mais fascinante. Porque, tecnicamente falando, a guitarra que a gente vê no filme não deveria, de jeito nenhum, estar naquele baile em 1955. Olha só que doido. A gente tem uma lacuna de 3 anos. A cena é em 1955, certo? Mas o modelo exato da guitarra, essa Gibson ES 345, só foi lançada para o público em 1958. Então, como assim? E não foi um vacilo, um erro da produção. Foi uma escolha artística, totalmente de propósito. Os especialistas da época, tipo o dono da loja de guitarras, avisaram a produção. Falaram, olha, tem outros modelos que são da época certa. Mas eles bateram o pé. Queriam a ES 345. E por quê? Simples, porque ela tinha a atitude, a cor, a presença de palco que a cena precisava. Ela parecia o futuro, exatamente como Marty McFly. Beleza, mas aí fica a pergunta, como um objeto tão importante assim simplesmente some do mapa? A resposta é surpreendentemente simples. Até demais. A real é que ninguém ali na hora imaginou que estava lidando com um futuro ícone. Para a equipe, era só mais um objeto de cena. Foi alugada, usada nas filmagens e devolvida. Como qualquer outra coisa. Só que aí, anos depois, quando a ficha caiu sobre a importância dela, já era tarde demais. E o resultado prático disso tudo? Bom, quando foram filmar as continuações, tiveram que arranjar uma substituta. Ou seja, a guitarra que a gente vê no De Volta para o Futuro 2 e no 3 é outra. É uma sósia da original, o que, convenhamos, só deixa a lenda da primeira ainda maior. Então vamos voltar para os dias de hoje, para essa busca moderna. Com a campanha da Gibson, a coisa virou uma verdadeira caça ao tesouro oficial. Com direito a investigador e tudo, um apoio de peso. E olha quem entrou na jogada. O próprio elenco original. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, eles deram uma força gigantesca para a campanha. Fizeram apelos públicos, pedindo para fãs, para colecionadores, qualquer um que tivesse uma pista, uma foto, qualquer coisinha que ajudasse a encontrar a guitarra. Só que isso cria um problemão, né? Com tantas réplicas, tantos modelos parecidos por aí, como é que se pode ter certeza de que uma guitarra encontrada é a guitarra? Precisava de uma prova. Uma prova que não deixasse nenhuma dúvida. E a resposta para isso está num detalhe bem pequeno, bem técnico. Mas antes de contar, vamos entender rapidinho o que é um inlay. Sabe aquelas marquinhas no braço da guitarra que mostram as casas? Então, é isso. E é aqui que está o pulo do gato de toda a investigação. A guitarra original tem uma característica única, é quase uma impressão digital. Na 12ª casa, ela tem um inlay sólido, diferente. Não era o padrão que a Gibson usava na época. Essa pequena imperfeição é a única forma de bater o martelo e dizer, é essa. A música ainda tá rolando, mas a verdade é que, mesmo sumida, a guitarra construiu um legado poderoso. Ela virou um símbolo que vai muito além do filme.
E tem uma ironia quase poética nisso tudo. Pensa bem, um filme sobre viagem no tempo, sobre coisas fora de lugar, e o maior ícone dele é um objeto que não pertencia àquela época e que na vida real está literalmente perdido no tempo. A ausência dela é um espelho perfeito dos temas do filme. No fim das contas, é isso. Ela deixou de ser um simples adereço para virar um artefato cultural. Ela representa aquela linha fininha que separa a ficção da realidade e mostra como alguns objetos simplesmente ganham vida própria e entram de vez para a mitologia da nossa cultura. E essa busca sem fim acaba lembrando a gente de uma das lições do próprio filme. A gente vive tentando voltar, recuperar pedaços do passado, mas algumas coisas, uma vez perdidas, talvez não possam ser recuperadas. Mas é a tentativa, né? É essa busca que mantém a história viva.